pessoal, o tema da nossa aula, rede de cuidado da pessoa com deficiência. Então, vamos lá. Então, para a gente dar início à nossa aula, a gente traz aqui o conceito do Ministério da Saúde, tá? Ele traz o conceito da pessoa com deficiência. Ele diz que a pessoa com deficiência é aquela que apresenta, tá? Em caráter permanente, ok? Em caráter permanente, perda ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológico-anatômica, tá? E que essa perda ela vai gerar incapacidade permanente, aqui no caso, tá? Para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado pela sociedade, tá? Como normal para os seres humanos. Então, esse é o conceito que o Ministério da Saúde traz como a pessoa com deficiência, beleza? Mas sabendo que a rede de cuidado da pessoa com deficiência, ela não vai atender apenas, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que ela não vai atender apenas as deficiências de caráter permanente, tá? A rede de cuidado da pessoa com deficiência, ela vai atender tanto as deficiências de caráter permanente, como também as temporárias. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, ok? Bom, aqui a gente traz alguns dados epidemiológicos, tá? A nível mundial. Então, a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que cerca de 10% da população mundial, ela tem algum tipo de deficiência, tá? Cerca de 650 milhões de pessoas, tá? Portam algum tipo de deficiência. Então, dentre essas, a deficiência mental, ela é a mais prevalente a nível mundial, tá? 5% refere-se à deficiência mental, 12% à deficiência física, 1,5% à deficiência auditiva, tá? 1% tem deficiências múltiplas, tem várias deficiências, e 0,5% deficiência visual, ok? Então, só atentar para o maior índice de deficiência, tá? Então, a nível mundial, que a nível nacional, o cenário é outro, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Então, a nível mundial, a deficiência mais frequente entre a população é a deficiência mental. Bom, já no Brasil, estima-se que cerca de 6,3% da população brasileira ela tem algum tipo de deficiência. Isso equivale a cerca de 12,4 milhões de pessoas, tá? Tem algum tipo de deficiência. E já no Brasil, diferente de nível mundial, né, da situação mundial, a deficiência de maior prevalência é a visual, com 3,4%. Então, a mundial é a deficiência mental, a nível nacional a deficiência visual ela é mais prevalente, 3,4%, tá? Seguida de 1,2% pela deficiência física, 1,0% pela deficiência auditiva e 0,7% de deficiência intelectual, que engloba também a mental, beleza? Então essas são alguns dados epidemiológicos importantes, tá? Que justifica a criação de uma rede específica de atenção à saúde para atender a demanda da pessoa com deficiência, ok? Bom, essa rede de cuidar da pessoa com deficiência, ela foi criada, tá, através da portaria 793, então essa portaria 793, essa portaria do Ministério da Saúde, ela foi criada especificamente no dia 24 de abril de 2012, tá? Então, de 2012, a criação dessa portaria da rede da pessoa com deficiência, tá? Então, nós estamos em 2020, já se passou 8 anos, e essa rede, infelizmente, ela não é uma das poucas ainda que não foram implantadas a nível nacional, ok? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Então, essa portaria, ela busca por meio, né, da criação e ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde, tá? Da pessoa com deficiência. Então, o que é que ela busca, tá? Criar, ampliar e fazer uma articulação entre os pontos de atenção, tá? E essa assistência da pessoa com deficiência, como eu falei anteriormente, tá? Ela não é específica
não específica para as doenças, as deficiências permanentes, tá? Então, a portaria, ela deixa bem claro que essa criação de serviço, essa ampliação de serviço, essa articulação entre os serviços, ela vai atender as deficiências temporária ou permanente, tá? Progressiva, regressiva ou estável, tá? Intermitente ou contínua no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, não importa o tipo de deficiência, tá? Se ela é permanente ou não, se ela é regressiva ou não, tá? Se ela é intermitente ou ela é contínua. Ela precisa, esses pacientes, eles precisam ser atendidos por essa rede de cuidados à pessoa com deficiência. Bom, aqui traz os objetivos gerais da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, gente, aqui traz os objetivos gerais, ok? Então, os objetivos gerais, a gente traz o primeiro objetivo, que é ampliar esse acesso, tá? E que esse acesso seja qualificado, ok? Então, ampliar a quantidade de serviços para que a população com deficiência eles sejam atendidos de forma oportuna, ok? E não só ampliar o acesso, né? Que esse serviço oferecido ele seja qualificado, com pessoas qualificadas para isso, com profissionais de saúde qualificados para isso, tá? Promover a vinculação da pessoa com os serviços, os pontos de atenção, fazer com que a pessoa ela chegue em cada ponto de atenção desse, tá? E seja vinculada, por exemplo, o paciente que é atendido na FUNAD, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, ela tem esse vínculo, ela tem essa ligação com esses serviços, tá? Tem essa vinculação com esses serviços. Sempre quando acontece algo com esse paciente, né, ele tem lá o cartãozinho da FUNAD, que ele é paciente lá. Então, isso é criar um vínculo do usuário com aqueles pontos de atenção, tá? E o terceiro objetivo é garantir a articulação e a integração entre os pontos de atenção, tá? Quando a gente fala de articulação e integração, tá falando que a atenção primária, secundária e terciária, os serviços que estão inseridos nesses pontos de atenção primária, secundária e terciária, eles têm que ter essa articulação. Por quê? Porque isso vai garantir aquilo que é o objetivo principal da rede de atenção à saúde, que a gente já falou disso bastante, tá? Que é a integralidade da assistência. Bom, gente, então a implantação da rede da pessoa com deficiência, para que ela seja implantada, tá? Para que ela seja implantada, ela passa por 4 fases, tá? E quais são essas 4 fases? A gente vai falar aqui de forma bem prática para vocês. Então, a primeira fase é esse diagnóstico e desenho regional da rede. O que é esse diagnóstico? O que é esse desenho regional, tá? Então, vou dar o exemplo, quando eu ainda estava como gestor municipal em Cuité-Mamanguape, a gente fez esse diagnóstico da região, esse desenho. Por quê? Porque a gente precisava saber quais eram os serviços que eu precisava implantar na região. E esse desenho, esse diagnóstico, a gente faz, é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente pega os agentes comunitários de saúde e começa a contabilizar dentro de cada microárea que o agente de saúde trabalha, quais são as deficiências que existem. Então, ele tem o cadastro do pessoal, das famílias, ele sabe quantas pessoas têm com deficiência e quais os tipos de deficiência dessas pessoas. E a gente foi fazendo esse trabalho primeiro de agente de saúde, cada agente de saúde, somamos todos os agentes de saúde e a gente teve um desenho do município. Depois juntou todos os municípios e tivemos um desenho regional, conseguimos saber qual os tipos de deficiência que precisava mais em toda aquela região do Vale do Mamanguape, que é composta por 11 municípios. E assim foi feito em toda a Paraíba e em todo o Brasil, né? Isso é um desenho regional. Eu faço o levantamento para saber quais são as necessidades que eu mais preciso, né, para atender as pessoas com deficiência. Qual o deficiente que eu tenho mais? Eu tenho mais deficiente auditivo? Eu tenho mais deficiente mental? Eu tenho mais deficiente visual? Tá? Então, a gente busca a busca por esse quantitativo de deficiência, ok? Depois a gente faz a adesão à rede, a região ela faz esse cadastro, né, com interesse de implantar a rede nessa região, e depois se contrata os pontos de atenção, que são os serviços. Então, alguns serviços vai estar dentro do município, tá?
E outro serviço vai dentro de alguns municípios, e alguns serviços vai ser instalado especificamente no município central. Então, aqueles que tem uma localização geográfica que dê acesso aos demais de forma mais prática, tá? Então, são implantadas em municípios, né? Em município que tenha um acesso maior para que os outros da região eles consigam levar esses usuários de forma mais prática. Então a localização geográfica é muito importante, tá? Principalmente os serviços da atenção especializada, que a gente vai falar um pouquinho deles mais para frente, tá? A implantação e acompanhamento pelo grupo condutor estadual. Então existe um grupo condutor estadual de todas as redes de atenção à saúde. A gente não tinha falado desse grupo condutor, mas a gente vai tentar explicar o que é esse grupo condutor. Então, todas as redes de atenção à saúde, dentro da Secretaria Estadual da Paraíba, por exemplo, existe lá uma salazinha lá reservada para o grupo condutor de cada rede de atenção à saúde. E assim acontece com a rede da pessoa com deficiência. Então, existe uma pessoa ligada ao Ministério da Saúde que tenha experiência na área da pessoa com deficiência. Lá existe também uma pessoa da Secretaria Estadual também que tem experiência, tá? Aí faz parte também desse grupo condutor os gestores municipais, alguém que representa a Secretaria Municipal de Saúde daquela região. Existe também representante dos conselhos municipais de saúde das regiões também que podem fazer parte. Então esse grupo condutor ele vai fazer ajudar nessa implantação e também no acompanhamento após a implantação, ok? Então o grupo condutor ele faz esse papel dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das competências de cada ente federativo, iniciando pelos municípios, tá? Então cada ente federativo, quando a gente fala de ente federativo, a gente está falando de União, estados e municípios. Tá? Então, aos municípios caberá a implantação e a coordenação do grupo condutor. Então, eu falei que existe um grupo condutor a nível estadual, eu falei. Então, dentro do município também precisa de um grupo condutor. Quando eu falo de grupo condutor, vai ser um grupo que vai conduzir todo o processo de implantação. Então, quando eu falei para vocês que lá a gente teve que passar pelo aquele processo de pegar os dados dos agentes comunitários de saúde, né, de fazer o acompanhamento, então eu tive que organizar dentro do município representante do Conselho Municipal de Saúde e representante, né, uma pessoa, na época a coordenadora da atenção básica, né, ela junto com o representante do Conselho e um representante dos profissionais de saúde, para organizar como se daria esse processo de implementação, tá? Como fazia para colher os dados. Então tudo isso é feito por alguém que, quando eu falo de grupo condutor, é um grupo que vai conduzir todo o processo, beleza? A nível municipal também precisa desse grupo condutor. A contratualização dos pontos de atenção. Então, como eu falei para vocês, os municípios ele faz a contratualização desse serviço a quem? Ao Ministério da Saúde. Ele solicita ao Ministério da Saúde, primeiro isso é aprovado em si, mandado para a CIB e manda para a CIT, solicitando que o Ministério da Saúde mande os recursos para implantação. Então, quando eu falo de contratualização, é justamente isso. Solicitar ao Ministério da Saúde a implantação desses pontos de serviço, esses serviços nos municípios, ok? Beleza? Então, alguns serviços vai estar em todos os municípios e outros em municípios específicos, como eu falei para vocês, que estão mais localizados, ok? E o município também ele tem essa responsabilidade de fazer a monitoração e a avaliação das suas ações, tá? Principalmente a autoavaliação, né? Ele vai avaliar um serviço próprio, então ele faz essa autoavaliação. Bom, quanto ao Estado, cabe ao Estado, tá, as mesmas competências que os municípios. Então ele faz aquele mesmo processo que os municípios, as mesmas ações que os municípios fazem, tá? Só que além de tudo aquilo que os municípios eles realizam, o Estado ele também faz esse apoio à implementação, tá? E ao financiamento. Então, a rede de cuidado da pessoa com deficiência, assim como as demais redes, ela precisa de um financiamento tripartite. Como eu falei, financiamento tripartite, eu estou falando que precisa de recursos do governo municipal, do governo federal e do governo estadual, tá? Então,
o município, os estados, ele faz esse financiamento também, né, uma parcela, tá, dentro dos pontos de atenção que está sob a responsabilidade dos municípios. Bom, já o Ministério da Saúde, tá, que representa a União, cabe esse apoio também na implementação, o apoio financeiro, como eu falei para vocês, e eles também fazem esse monitoramento e a avaliação em todo o território nacional, tá? Então, isso são as competências do Ministério da Saúde, tá? Da União. Bom, aqui a gente traz os componentes. Quais são os componentes, tá? Quais são os componentes da rede de cuidado da pessoa com deficiência? Então, a gente viu em outras redes, né, alguns componentes. E aqui a gente traz, ó, os componentes da rede da pessoa com deficiência, tá? É a atenção básica, a atenção especializada e a atenção hospitalar e de urgência e emergência, ok? Cada componente desse, tá? Existem serviços específicos que vão oferecer essa assistência à pessoa com deficiência. E a gente vai tá falando, mostrando para vocês nos próximos slides quais são esses serviços, ok? Mas antes de falar quais são esses serviços, aqui a gente traz o que é que esses componentes eles devem, têm a obrigação de garantir a pessoa com deficiência, tá? Então, a primeira garantia, né, por esse componente é a acessibilidade, tá? Então, todos esses componentes eles têm que garantir a acessibilidade ao usuário com deficiência, tá? Não importa qual tipo de deficiência, se é uma deficiência física, mental, auditiva, tá? A intelectual, então não importa o tipo de deficiência, ele precisa ter essa acessibilidade. E não importa também se é uma deficiência permanente ou temporária, tá? Então, só para a gente deixar claro o que é uma deficiência temporária. Se vocês tiverem dúvida, tá? Uma deficiência temporária, por exemplo, um paciente que sofre um acidente, tá? E tem uma fratura de fêmur. Então, ele vai ficar com uma deficiência naquele membro até a recuperação. Então, isso é uma deficiência temporária, tá? E mesmo sendo temporária, ele precisa dessa acessibilidade. A outra coisa importante que esses componentes devem garantir é a comunicação. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando de comunicação entre esses componentes, ok? Então, esses componentes estão inseridos na atenção primária, secundária e terciária. E esses componentes eles devem se comunicar entre si, ok? Para garantir essa acessibilidade. Também devem garantir as medidas de prevenção da perda funcional, fazer com que haja prevenção da perda funcional. Então, em alguns casos, o paciente ele tem uma deficiência temporária, mas se não tomar as medidas necessárias, essa deficiência temporária pode se tornar uma deficiência permanente. Entende? Então, por exemplo, o paciente que tem uma fratura de fêmur e ele não realiza os serviços de fisioterapia porque ele não teve acesso, né? Não faz um acompanhamento com o especialista. Então, pode haver uma perda funcional, né, permanente desse membro, ok? E essas medidas de prevenção, ela deve ser uma garantia da rede de cuidado da pessoa com deficiência através dos seus componentes. A outra garantia é a redução do ritmo da perda funcional ou da melhora ou da recuperação da função, tá? Então pode reduzir o ritmo dessa perda, tá? Melhorar, né? Ou até mesmo recuperar essa função. E por fim, a medida de compensação da função. Quando a gente fala de compensação, é quando há uma deficiência, tá? E através de tecnologias ou de alguns incrementos de saúde, a gente consegue compensar essa função. Vamos dar um exemplo prático, tá? Um paciente que recebe uma órtese, tá? Uma prótese. Então, esse paciente ele está tendo uma compensação. Ele perdeu a função, mas ele está sendo essa perda está sendo compensada de forma artificial, tá? Um paciente que tem uma deficiência auditiva, tá? Que coloca um aparelho auditivo, tá? Ele está
tendo a medida de compensação da função. Ele perdeu, porém existe uma compensação artificial. Ok? Só para ficar mais claro o que é essa medida de compensação de função. Bom, e agora a gente vai falar dos componentes. Tá? No componente da atenção básica, quais são os serviços, tá? Que devem atender a pessoa com deficiência? Então a gente tem a atenção odontológica. Então, alguns pacientes com deficiência, eles podem ser atendidos na atenção básica, a gente vai entender que outros não, mas alguns sim podem ser atendidos na atenção básica, na atenção primária, através do programa de saúde bucal, tá? Que está inserido na estratégia de saúde da família. A própria estratégia de saúde da família, né, com todos os seus profissionais, inclusive da atenção odontológica, eles também tem esse papel importante na rede da pessoa com deficiência, principalmente na identificação, tá? Através de que tem um programa que vocês já ouviram falar ali, que é o PSE, o Programa Saúde na Escola, e esse programa, ele tem justamente esse papel importante de identificar de forma precoce, ainda em crianças, essas possíveis deficiências, ok? E o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tá? Então, o NASF, que está ameaçado pela portaria criado pelo governo federal no ano passado, porém em alguns municípios ainda funciona, tá? Ainda está funcionando em alguns municípios, e aí o Núcleo de Apoio à Saúde da Família é muito importante porque ele tem profissionais que vão atender alguns tipos de deficiência. Por exemplo, existe NASF que tem psiquiatra, que pode atender a paciente com deficiência mental. Então existe NASF que tem fisioterapeuta, que pode estar atendendo a pessoa com deficiência física, tá? Então existe NASF que tem profissionais psicólogos, existe NASF que tem otorrino, então que pode atender a pessoa com deficiência auditiva. Então tudo isso, todos esses profissionais, eles podem estar incluídos nesse núcleo de apoio à saúde da família, o NASF, tá? E eles dão essa assistência na atenção primária, tá? Fazendo parte desses componentes da atenção básica, ok? Já a atenção especializada, tá? A atenção especializada, ela tem esses 3 componentes, tá? E a gente vai entender, vamos tentar entender o que são esses componentes, tá? Então, o primeiro componente é o estabelecimento de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação. O que é isso, professor? O que é esse estabelecimento de saúde habilitado em apenas um serviço de reabilitação? Tá? Então, vamos entender o que é. Então, existe município, por exemplo, que já tem profissionais contratados ou concursados dentro do seu município que vai atender um tipo de deficiência. Por exemplo, existe município que tem um psiquiatra que atende de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Esse psiquiatra é contratado do município, tá? Então, esse serviço de psiquiatria, que normalmente tem em alguns pequenos municípios, ele é considerado um serviço de reabilitação, apenas um serviço. Vai atender apenas qual deficiência? Apenas a deficiência mental, ok? Outro exemplo, existe um município pequeno, por exemplo, que tem lá um serviço de fisioterapia, tá? E esse serviço que já existe, a partir da rede de cuidado da pessoa com deficiência, ele vai ser classificado como esse estabelecimento. Por quê? Porque esse serviço lá de fisioterapia, lá, o fisioterapeuta, por exemplo, no Itaí de Mongaguape existe lá um fisioterapeuta que é concursado, que ele atende 2 vezes por semana. Então, o que foi que eu fiz? Eu solicitei ao Ministério da Saúde que esse serviço que existia fosse classificado como um estabelecimento de saúde habilitado em apenas um serviço de reabilitação. Por quê? Porque ele atende o serviço de reabilitação de deficiência física, tá? Deficiência física. Então, esses exemplos que eu falei são justamente esse estabelecimento de saúde habilitado em apenas um serviço. Então, já existe em alguns municípios e com a criação da rede, eles vão ser só renomeados e vão se tornar justamente esse estabelecimento aqui, que é essa nomenclatura que traz a rede de cuidado da pessoa com deficiência pelo Ministério da Saúde, ok? Além desse serviço, como eu falei para vocês, que são implantados em todos os municípios, porque já existe, nós só fizemos solicitar ao Ministério da Saúde que fosse classificado como esse estabelecimento, tá? E os outros serviços da atenção especializada é o Centro Especializado de Reabilitação, que a gente chama de SER, tá? SER, Serviços Especializados de Reabilitação. Então, o que é um SER? Então, para vocês entenderem o que é um SER,
é só olhar para a FUNAD, tá? Então, acho que todo mundo aqui conhece a FUNAD, que funciona aqui em João Pessoa, que atende às demandas de deficiência. Então, a FUNAD é um CE, tá? Hoje ela é classificada como um CE. Então, esse CE, essa portaria, ela traz 3 classificações do CE. Eu quero que vocês anotem isso, tá? O CER 2, o CER 3 e o CER 4. Tá? E vocês vão também entender a diferença. Por que se classifica em CER 2, CER 3 e CER 4, tá? Então, o CER 2 é um serviço especializado em reabilitação que atende 2 tipos de deficiência. Quais tipos, professor? Isso que vai decidir vai ser aquele levantamento lá que a gente faz lá no início, tá? Então, com essa rede, se buscava implantar esses serviços em todas as regiões da Paraíba, na verdade em todas as regiões do Brasil, porque isso ia desafogar os grandes centros. A FUNAD ela é sufocada por uma demanda muito alta, tá? E a partir do momento que isso foi implantado em cada região de saúde, há uma diminuição enorme nos grandes centros, ok? Porém, a gente vai entender um pouquinho que, infelizmente, né, a gente seguiu alguns processos aqui no estado, porém a implantação dos serviços ele foi atrapalhado devido à crise financeira e o congelamento dos recursos da saúde. Acho que vocês ouviram falar nisso, que os recursos da saúde foram congelados, então as implantações de serviços elas foram paralisadas, entende? Então, por isso que ele não foi implantado. A gente estava num processo bem adiantado, tudo organizado a nível da Paraíba, tá? E infelizmente não foram implantados. Mas para vocês entenderem que esse serviço especial de reabilitação, o C2 é um CER que vai atender 2 tipos de deficiência, tá? Pode ser física e mental, pode ser a visual e auditiva, pode ser visual e mental. Isso vai depender do levantamento daquela região e ver qual é a maior necessidade, ok? E também vai depender muito também da quantidade de pessoas que existe naquela região. Isso tem a ver, tá? Porque se a região, ela dependendo do tamanho da região, ela pode ser um C2, dependendo da região pode ser um C3, ou dependendo do tamanho da população pode ser um C4, tá? Então o C2 ele atende 2 tipos de deficiência. O CER3 ele atende 3 tipos de deficiência e o CER4 ele atende 4 ou mais tipos de deficiência, tá? Então, se a gente olhar para a FUNAD é um CER4 e vai continuar sendo um CER4 quando for implantada essa rede a nível estadual, tá? Por quê? Porque ela atende 4 ou mais tipos de deficiência. Beleza? Bom, além desses centros especializados em reabilitação, existem também os centros especializados odontológicos, tá? De especialidades odontológicas. Esses centros de especialidade odontológica são os CELs, né? Então, esse CEL ele é importante demais para tratar as necessidades odontológicas dos pacientes com deficiência, principalmente dos pacientes com deficiência mental, tá? Por quê? Porque você já imaginou um paciente com deficiência mental, um paciente com autismo, né, realizando uma restauração dentária? É complicado, né? Então esses pacientes eles precisam normalmente de anestesia geral, tá? Então de alguns procedimentos específicos para que sejam realizados esses procedimentos, beleza? Esses procedimentos odontológicos. Então é necessário que haja esse trabalho por parte do CEL para a demanda da pessoa com deficiência, ok? Então é outro serviço. Então nós temos esse estabelecimento de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação, os centros especializados, né, de reabilitação CE, que é classificado entre C2, C3 e C4, tá? Então, professor, por que não existe C1? Porque já existe esse serviço aqui, tá? Então, já existe esse serviço de apenas um serviço de reabilitação, esse estabelecimento, tá? Então, é CER2, CER3 e CER4. E os CELs, os Centros de Especialidades Odontológicas, esses são os serviços da atenção especializada que vão dar assistência à pessoa com deficiência. Bom, então esse componente da atenção especializada, tá? Ele busca justamente promover essa equidade, ok? Quando a gente fala de promover a equidade, quando a gente faz esse diagnóstico
e cria um serviço numa região para atender tipo paciente, um SER2, que é para atender a pacientes mentais e paciente com deficiência mentais e deficiência física, é porque eu sei que aquela população ela precisa mais do que as outras, então a gente oferece um serviço diferenciado para quem é diferenciado, ok? Então, para se garantir para que haja a garantia dessa equidade, a atenção especializada pela funcional ela tem que observar as seguintes diretrizes, tá? Então, quais são essas diretrizes que a atenção especializada ela deve seguir, tá? Primeiro, fazer com que essa atenção ela seja integral e contínua, uma atenção integralizada, né, integral, fazer com que ele chegue em todos os pontos da atenção e seja contínua, ok? Haja uma continuidade desse cuidado com necessidade de contra-referência para a atenção primária se necessário, tá? Garantir acesso à informação, orientação e acompanhamento, tá? Principalmente para os familiares, tá? Dessa pessoa com deficiência. Então, os familiares eles precisam de um máximo de informação e orientações possíveis por parte dos profissionais e por parte da atenção especializada, ok? Então, fazer com que os serviços eles se adequem, tá, à necessidade da pessoa com deficiência, ok? Não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar ao nosso serviço, ao contrário, o serviço ele tem que se adequar à necessidade da pessoa com deficiência, ok? Então, e por fim, promover esse vínculo, tá? Então, esse vínculo entre a pessoa com deficiência e a equipe de profissionais de saúde. Então, a equipe de profissionais de saúde tem que criar esse vínculo com a pessoa com deficiência, tá? Então, essa é a quarta diretriz que deve seguir a atenção especializada. Bom, e para a gente encerrar, a gente traz aqui o componente de atenção hospitalar e de urgência e emergência. Então, essas pessoas com deficiência, em algum momento da vida, eles vão apresentar a necessidade de uma atenção hospitalar. Por exemplo, paciente que tem uma deficiência, um paciente que é paraplégico, por exemplo. Então, um paciente que tetraplégico, um paciente acamado há muito tempo. Então, ele está propício a ter pneumonias de forma recorrente, tá? E uma vez ou outra esse paciente ele precisa ser internado em uma unidade hospitalar para fazer o tratamento, ok? Então, um paciente com uma doença mental, ele pode apresentar um surto psicótico, e esse surto ele tem que ser atendido pelo serviço de urgência e emergência, tá? O SAMU, por exemplo, faz parte dessa rede, e o SAMU ele vai levar esse paciente para um hospital psiquiátrico onde ele precisa de internamento por um período, tá? Então, esses são as funções. Aqui eu trouxe alguns exemplos desse componente da atenção hospitalar e de urgência e emergência, como ele age, como ele oferece seus serviços à pessoa com deficiência, tá, gente? Então, aqui eu trago a referência, tá? Essa portaria, a 793, que a gente falou lá no início, de 2012, e aqui vocês podem estar pesquisando essa portaria aqui para tirar algumas dúvidas, tá, gente? Então, abraço, bons estudos e até a próxima aula.